Veja, a palavra está em Naamã, capítulo 5. Naamã, capítulo 5, de 2 Reis. Naamã. Naamã era chefe dos exércitos, chefe do exército do rei da Síria. Olha, ele não era pouca coisa, esse homem, não é? Ele tinha uma posição. Naamã foi curado da lepra. Naamã, chefe do exército do rei da Síria, era chefe de um exército do rei. Então não era pouca coisa o homem. Não era, o cargo dele era importante. Ele tinha uma posição importante. Mas, sabe o que eu tiro antes de começar a leitura ainda? Eu vejo assim que Deus trabalha em qualquer tipo de posição. Deus trabalha naquele que é mais simples, mais humilde, para salvar, para libertar, trabalha da maneira que acha melhor, mas trabalha também naqueles que são mais grandão, que tem aquelas posição, não é? Porque Naamã tinha uma posição, ele não era qualquer pessoa, ele era chefe do exército do rei da Síria. Então, só que ele estava leproso. A lepra atingiu ele, a lepra é aquelas feridas, né? Hoje em dia, aquelas feridas, eles chamam de, não sei se eu posso dizer aqui, porque a gente na live, a gente não pode ficar falando muito, né? Então a gente tem que se limitar. Mas tem um nome aí, e o médico não consegue dar muito jeito não, viu? Porque os remédios são muito caros. Tá difícil, viu? As pessoas estão procurando mais oração mesmo, quem tem esse problema. E tem muita gente que tem. Tem muita gente que tem esse problema. Então, Naamã estava com este problema, estava com o corpo cheio de ferida, estava leproso. Naamã, chefe do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do seu senhor. Quer dizer, ele tinha uma posição. Ele de muito respeito. Todo mundo respeitava ele, por causa da posição que ele tinha. Ele era chefe, né? Porque por ele o Senhor dera livramento aos sírios. E era este varão homem valoroso, porém leproso. Entendeu? Ele era valoroso, quer dizer, uma pessoa esforçada, ele tinha uma certa posição, não é? Mas ele era leproso. O corpo dele estava cheio de ferida. Imagine quanto que não estava incomodando ele, né? E saíram tropas da Síria e da terra de Israel, levaram presa uma menina. Aquele tempo tinha esse negócio, né? As leis naquele tempo permitiam, e ele pegava as crianças, filhos dos outros, e levava embora. E fazer o quê, né? Levaram essa menina e levaram diretamente na casa de Naamã. E a menina está lá ajudando a esposa de Naamã, enfim, fazendo serviço da casa. Pegaram a menina, ó, aqui diz assim, ó, as tropas saíram da Síria, da terra de Israel, e levaram presa, cataram a menina, prenderam e levaram. E foram, mas isso aí já foi plano de Deus. Você vê como que Deus trabalha? Isso aqui eu vejo é plano de Deus. A menina estava lá, para que levar a menina presa? Mas Deus, foi permissão de Deus, plano de Deus, para que Naamã ouvisse e recebesse. Olha como que Deus trabalha. Então, muitas vezes na nossa vida, nós não entendemos o trabalhar de Deus. Acontece algo na nossa vida que a gente sabe, mas por quê? Não é? Fica perguntando, mas por que isso? Mas por quê? Não entendi, eu não entendo. Deus tem permitido isso na minha vida, mas eu sou sincero, eu sou fiel, eu vou na igreja, eu leio a palavra, eu oro. Por quê, meu Deus? Mas aquela menina também, o que aquela menina devia? Uma menina ainda. Não é? Não era moça, era uma menina. O que ela devia para a empresa? Mas foi permissão de Deus, porque Deus permitiu isso daí para levar ela diretamente na casa de Naamã. E olha só, saíram as tropas da Síria, da terra de Israel, levaram presa uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã.
E ela tá lá, levaram ela presa, ela não podia sair de lá, estava em outros campos, em outro lugar, né? Então ela era uma menina, estava lá. E olha, não adiantava a mãe ir lá, chegar lá e dizer, eu vim buscar minha filha. Ele era um homem de posição e ele não ia dar a menina mesmo, né? Então, eu creio que a mãe deve ter ficado orando por essa menina, né? Porque a mãe era serva de Deus, porque a menina tinha conhecimento da palavra de Deus. E disse a menina a sua senhora. A menina disse, tomara que o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Quer dizer, a menina lá, depois de um tempo trabalhando, ela viu, convivendo lá com a família, ela viu que Naamã, embora ele tivesse uma posição, ele estava leproso, ele estava com o corpo com ferida. Ela viu, né? É patente alta, isso mesmo. Obrigada, gente. Obrigada, Simone, ó. Obrigada, viu? Então, ela viu, né? Convivendo algum tempo, ela, quando está dentro de casa, junto com a família, vê as coisas, né? E a menina viu que Naamã estava leproso, estava cheio de ferida. E ela disse assim, tomara que o meu Senhor estivesse diante do profeta, como se diz, se por um acaso o meu senhor, o Naamã, estivesse, de repente encontrasse com o profeta, estivesse diante dele por algum motivo, o profeta podia fazer uma oração e ficava curado, né? Tomara que o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Então entrou Naamã e o notificou a seu senhor, dizendo, assim falou a menina que é da terra de Israel. Aí nisso que ela está falando com a senhora, o Naamã, que era o patrão, entrou. Aí a menina aproveitou que o patrão entrou, aí eu creio que ela disse assim, meu senhor, estava acabando de falar sobre o senhor, que se o senhor por uma acaso encontrasse com o profeta, que lá, ele está lá em Samaria, e o profeta ia fazer oração, o senhor ia ficar curado, isso aí, porque Deus usa ele e tal. Eu creio que ela falou tudo isso, né? Eu creio. Então disse o rei da Síria, vai, anda, enviarei uma carta ao rei de Israel. E foi, e tomou na sua mão 10 talentos de prata, 6.000 siclos de ouro e 10 mudas de vestes, e levou a carta ao rei de Israel, dizendo, logo chegando a ti esta carta, saibas que eu te enviei Naamã, meu servo, para que o restaure da sua lepra. Acho que eu sabe o olho aqui. Coceira no olho. Ele manda uma carta para o rei, que ele era chefe lá do rei da Síria, né? E sucedeu que, lendo o rei de Israel a carta, rasgou as suas vestes e disse, sou eu Deus para matar e para vivificar, para que este envie a mim, para eu restaurar a um homem da sua lepra? Pelo que deveras notai, peço-lhe, e vede que busca ocasião contra mim. Aí o rei disse assim, mas você manda a carta para mim? Mas eu vou restaurar a tua lepra e eu não posso fazer nada por você. Eu não posso fazer nada. Ele disse assim, sucedeu, porém, que, ouvindo Eliseu, homem de Deus, que o rei de Israel rasgara as suas vestes, mandou dizer ao rei, por que rasgaste as tuas vestes? Deixa ouvir a mim e saberá que há profeta em Israel. Veio, pois, Naamã com seus cavalos e com seu carro e parou à porta da casa de Eliseu. Foi lá em Samaria. Eliseu estava lá em Samaria. E ele foi lá, pegou os seus carros, seus cavaleiros, suas carruagens, né? Ele não andava sozinho. E foi lá na casa do Eliseu. Então Eliseu lhe mandou um mensageiro dizendo. Aí quando ele chegou lá, logicamente bateu, né? E o Geazi foi atender a porta. Com certeza o Naamã, por ele ter uma posição,
Ele esperava que o Eliseu ia receber ele assim, meu amigo, né, fulano e tal, entra aqui, senta e tal, vou orar por você, pá. Assim, porque ele era uma pessoa importante. Mas o Eliseu não fez isso. O Eliseu simplesmente mandou o seu mensageiro, o seu moço, Geazi, dizer para ele assim, ó, você vai lá, ele está lá na porta, você vai lá, fala para ele, vai, lava-te, vai, mergulha, se lava 7 vezes no Jordão e a tua carne te tornará e ficará purificada. Porém, Naamã muito se indignou e se foi dizendo. Naamã ficou indignado. Lógico, o moço chegou lá para ele e disse assim, olha, o meu chefe, que é o Eliseu, profeta, ele diz que é para o senhor ir lá no rio e lavar, se mergulhar assim 7 vezes, que o senhor vai ficar curado de toda essa lepra. Vai ficar bom. Foi só isso que ele mandou. Não fez oração, não mandou o senhor ir lá e se lavar. Ah, você imagine a indignação de Naamã. Ele deve ter ficado muito bravo. Puxa vida, eu saio de lá, eu sou alguém, eu sou uma pessoa qualquer. Chega aqui, o homem não me recebe, não abre a porta para mim. Eu quero que ele faça uma oração. Ele nem me recebe sequer. E me manda ir lá no rio tomar banho 7 vezes. Me banhar 7 vezes. Onde já se viu mais? Ele ficou muito bravo, ele ficou muito indignado. Aí, Naamã muito se indignou e se foi. Foi embora. Saiu, foi embora. Certamente, eis que eu dizia comigo, certamente ele sairá, por-se-á em pé e invocará o nome do Senhor seu Deus e passará a sua mão sobre o lugar, restaurará o leproso. Então ele disse assim, logicamente eu vou chegar lá, ele vai me receber, ele vai passar a mão no meu corpo, vai fazer uma oração e pronto, eu vou sarar, porque ele é um homem de Deus. Mas não foi isso. Vai lá e mergulha 7 vezes. Vocês percebem como é o trabalhar de Deus? É o trabalhar de Deus. Primeiro, ele permite que uma menina seja raptada, por lá pegar a menina, prender a menina e levar a menina lá para a casa do Naamã. Para quê? Para a menina ser intermediária, para falar de Deus para ele, para falar que tinha um profeta que curava, que era segundo a vontade de Deus, que Deus operava na vida dele. A menina falou. Aí ele vai até o rei. O rei ficou indignado, que eu não posso fazer nada, que eu vou te curar agora, eu não sou homem de Deus, não sou ninguém, eu não vou te curar. Aí ele vai para o Naamã, chega lá, o Naamã nem abre a porta para ele, manda o empregado, o Geazi, vai lá e fala para ele mergulhar 7 vezes, que ele vai ficar curado, pronto. Não recebeu ele, não cumprimentou ele, não fez uma oração por ele, nada, foi somente uma palavra. E olha, estava na direção de Deus. Por isso que eu falo assim, muitas vezes, de alguma maneira, Deus ele nos dá a vitória e a gente não consegue entender o trabalhar de Deus. A gente não trabalha, não consegue entender de que maneira. Nossa, mas eu fui lá e isso, aquilo, sabe? A gente não consegue entender, mas é o trabalhar de Deus. Aí naquele momento Naamã não entendia nada. Ele foi indignado. Aí ele foi. Certamente ele sairá e Deus passará. Então, não são porventura Abana e Farpar, rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Não poderia eu lavar nele e ficar purificado? E voltou-se e foi com indignação. Então ele disse assim, será que eu não podia ir lavar naquele rio, naquele outro de lá, que tem águas limpas? Porque o rio onde ele mandou, foi o Rio Jordão, ele tinha as águas, não era muito limpa, era meio barrenta, era meio amarela, assim, não era aquela água limpinha. Ele falou, será que eu não podia ir lavar naquele rio, naquele outro rio lá? Mas tinha que ser nesse rio. Tinha que ser naquele rio. Então, e voltou-se com indignação. E ele ficou indignado. O homem está bravo mesmo, né? Então chegaram a ele os seus servos e lhe falaram e disseram, meu pai, vou tratar ele de pai, hein? Se o profeta te disser alguma grande coisa, porventura não o farias? Quanto mais dizendo-te ele, lava-te e se ficará purificado. Então daí ele falou assim, tá bom, então eu vou lá.
Não, vai lá, o homem falou para você ir lá, vá, poxa, já estamos aqui mesmo, não fica assim, indignado, se ele falou que tem que lavar lá, vamos lá, lava, mergulha 7 vezes, quem sabe, não é? Aí ele foi. Então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus, e a sua carne tornou como a carne de um menino e ficou purificado. Viu só? Foi desse jeito que Deus trabalhou na vida de Naamã. Né? E também trabalha na nossa. Muitas vezes não entendemos o trabalhar de Deus, mas Deus trabalha de acordo com a tua vontade. Em nome de Jesus, Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, eu te peço, meu Deus, para que o Senhor mais uma vez venha abençoar a vida da Nilce, a vida da Tainara, abençoa a Tércia, abençoa o ministério nosso Maná, abençoa a Solange que está entubada, e eu já declarei saúde e vida para ela em nome de Jesus. Abençoa a Val, Senhor Jesus, nós já declaramos a vitória para ela, declaramos que essa depressão, a sua cidade, todo o mal, toda a tristeza que caia por terra, que ela receba vida em abundância, que ela receba a alegria no teu coração. Abençoa a Cícera, abençoa o Guilherme, abençoa, meu Deus e meu Pai, a Simone Lupe, o marido dela, o Everton, a Paulinha, também seja abençoado em nome de Jesus. Deus te abençoe, Everton, Flávio, Deus te abençoe em nome de Jesus. Ficam todos na paz do Senhor, que Deus venha dar livramento para vocês de todo o mal. Deus livra do laço do passarinheiro, da peste perniciosa, livra de acidente, livra de todo o mal, em nome de Jesus, e que Deus venha quebrar todo impedimento da tua vida, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Todos que nos ouvem neste momento, que sejam livres de todo o mal, receba a saúde, receba a alegria, receba a presença de Deus, receba a força de Deus, receba livramento de todo o mal e sejam abençoados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e que Deus, pela tua infinita misericórdia, quebre todo impedimento da tua vida e você siga o teu caminho na presença do Senhor, em nome de Jesus. Amém? Gente, fica com Deus e na paz do Senhor. Beijo no coração, um abraço bem apertado, amo vocês. Amém? Glória a Deus. Deus te abençoe a todos, em nome de Jesus.